E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BR, assisto aqui com Samsung Galaxy S7 para falar dos prós e contras, né, desse aparelho aqui. É óbvio que tem muito mais a favor do que contra, né? Ele já tem uma película aplicada, uma capinha que veio nele, certo? E vamos lá, né pessoal, o aparelho todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Não precisei fazer o unboxing porque eu já peguei de uma outra pessoa esse aparelho. E é um aparelho que dispensa apresentações pelo que ele é. Mas eu vejo assim pontos positivos e pontos negativos deste aparelho. Então vou falar um a favor e um contra. Vamos lá, a favor pessoal, nós temos o processador. O processador dele é muito rápido. Tem gente que fala que não dá para levar em consideração o que marca no AnTuTu Benchmark. Tem gente que fala que é no Velamo, entendeu? Então é só para a gente ter uma base de como é o processador que vai em cada dispositivo que eu rodo o AnTuTu, e eu gosto de rodar o AnTuTu. Mas também não dá para se levar muito em consideração, porque tem aparelhos aí que fazem uma pontuação muito boa, aparelhos que fazem pontuações muito boas, né? Eu vou falar o português correto, muito boas, né? E acaba dando lag em jogo, né? Então acaba não se saindo bem em determinados jogos. Acaba tendo a transição de telas entre aplicativos lenta, mas foi maravilhoso no AnTuTu. Entendeu? Então, o AnTuTu é para a gente medir de uma forma geral a performance do aparelho, que muitas vezes pode estar maquiado, por exemplo, a velocidade da memória, entendeu? O barramento, né, de velocidade da memória, entre memória RAM, memória de armazenamento e o processador, o quanto tempo ele leva para ler uma informação. Então tudo isso tem que se levar em consideração, o buzz, né, ou a velocidade de acesso, de latência da memória. Então isso é um negócio um tanto quanto mais complicado para a gente, né? Até para mim é complicado, né? Mas isso envolve também performance. Eles podem maquiar, por exemplo, o processador gráfico ser uma beleza, mas a memória RAM não ser tão boa assim, certo? Mas o processador desse aparelho é um processador top. Eu não lembro se, eu acho que ele é um Exynos da Samsung. Vamos ver aqui, dispositivos. Ó, ele é um Exynos da Samsung, um 8890, 64 bit, de 8 núcleos, certo? De 442 MHz a 2600 MHz, ou 2.6 GHz. Nós temos aqui, ó, um ARM Cortex A53, que é a arquitetura dele. Temos aqui os 8 núcleos trabalhando de forma independente. Tá ok? Nós temos o Core 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, processador top, excelente, muito bom. Contra, pessoal, o que nós temos contra esse aparelho? Pô, Lins, não tem nada contra, né? Temos sim. Ele vem apenas com espaço para um chip de operadora e um cartão de memória. Ele não é híbrido, o outro que é de cartão de memória, igual acontece na linha A7, por exemplo, A7, A5 e o A3, que ele tem dois slots, onde um é híbrido, pode ser chip de operadora ou cartão microSD, e o outro somente chip de operadora. Não acontece isso. Deixa eu só desligar meu Wi-Fi aqui, porque senão aí eu vou começar a receber as minhas mensagens aqui do WhatsApp, não vai dar muito certo, vai dar errado, né? Então é isso, ele só vem lugar para um chip de operadora, tá? Então isso eu considero como um ponto negativo, porque até tem determinados fabricantes que até o top de linha do fabricante vem para dois chips de operadora, certo? Mas quem sabe depois a Samsung lança um desse aqui para dois chips, igual fez com o S5, né? Vamos lá. Agora, positivo, memória RAM. Ele tem 4 GB de memória RAM, tem 32 GB de armazenamento interno e também espaço para até 200 GB de cartão de memória. Pô, mas não tem 200 GB de cartão de memória. De 128 pula para 256. Se você colocar um cartão de 256 GB, ele só vai ler os 200 GB. Certo, pessoal? Pô, mas isso é ruim, né? É ruim, eu falo para você, não é muito bom.
Porque ele fica no meio do caminho entre 128 e 256. Se você coloca um de 128, você não alcança os 200, tudo bem. Mas se você coloca um de 256, você perde 56 GB. Caramba, né? Então fica um negócio... Tudo bem. Vamos considerar que realmente, ao meu ver, errou. Certo? Esse seria o ponto positivo e o ponto negativo, né? De aceitar 200 GB, esse número estranho de 200 GB. Positivo, pessoal. Positivo é que ele é resistente à água. Você pode, ele pode cair na água por 30 minutos ou 1 metro de profundidade. Agora eu não lembro, eu falei 1 metro, eu não lembro se é 1 metro ou 1,5 metro, tá? Mas ele é resistente. Pô, Linus, mas e aqui o cartão? Então, eu já mostrei que aqui bem em cima da onde tem a abertura do cartão micro SD e da operadora, ele tem uma borracha de vedação interna, certo? Aqui ele não vai entrar água, mesmo que entre aqui, por exemplo, ele vai formar uma bolha de resistência e não vai permitir. E mesmo que você depois tire e esteja molhado, você conectar aqui, ele não liga porque está molhado. Você tem que secar para depois você conseguir utilizá-lo. Senão você vai dar um curto no aparelho, né, pessoal? Então, muita hora nessa calma, né? Então esse daí é o ponto positivo, que voltou a resistência à água no aparelho, que muita gente criticou aí por não ter aí no S6 e voltou agora se bem que eles falam o seguinte, que o S7 ele é uma evolução que teve em relação ao S6 que não precisaria ter, porque se o S6 tivesse herdado também do S5 as características, o S7 estaria mais ou menos no mesmo nível, não teria tido essa evolução, mas eu não sei porque que eles fizeram isso com o S6, tá? Coisas de Samsung, vai entender, né? Ponto negativo, que todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber, é o preço. É o preço que você tem que pagar por um top de linha, que é caro. Um aparelho desse sai em torno de R$ 3.800. É caro, é caro. Os que eu falo para você que se chega bem próximo, ou até mesmo igual, né, um top de linha, é o que tem um custo-benefício muito bom, é o Zenfone 2. E quem sabe agora o Zenfone 3 chegando aí também venha com um bom custo-benefício, entendeu? Mas não quer dizer que, por exemplo, você ter um top de linha você precisa pagar mais de R$ 3.500. Você tem aí o caso do Zenfone 2, da Asus Zenfone 2. É um exemplo clássico, certo? Outra coisa a favor, ele tem aqui o leitor de impressões digitais. Ele é muito parecido com o do S6, que é só você tocar, você não precisa mais passar o dedo igual ao do S5. Então isso eu vejo como um ponto positivo. Ponto negativo, pessoal. Esse aqui é o último ponto negativo do aparelho, até que eu lembre de outro, né, que eu tenho anotado nas minhas coisas aqui. É um aparelho bacana, mas ele escorrega muito fácil da mão. Então tomem cuidado quando vocês comprarem um aparelho desse. Ou esse aqui, que é o modelo flat, ou o Edge, que tem as bordas aqui, que ele faz a interação com as bordas. Ele tem um prolongamento das bordas, né? E você pode ter uma interação maior, né, com o aparelho. Então por isso, para o aparelho não escorregar da sua mão, uma capinha, você paga aí R$ 15 uma capinha e você protege o seu, digamos assim, patrimônio, certo? Mas ele escorrega muito fácil da mão, cuidado. Vamos agora a só os pontos positivos. Ele tem Corning Gorilla Glass, o Corning Gorilla Glass 4, se não for 4, provavelmente o 5, né? Mas ele tem o Corning Gorilla Glass do 4 para frente, pessoal. Eu não lembro, eu anotei aqui, esqueci de falar qual que é a geração dele, mas é provavelmente do 4 para frente. O tamanho dele, pessoal, foi algo que me agradou muito, o tamanho dele. Eu coloquei ele na data deste vídeo que eu estou fazendo, eu tinha uma pessoa que foi lá no trabalho com um J5 e também tinha uma capinha. Eu coloquei os dois um do lado do outro e eu pude perceber o seguinte, que se você olhar o S7 e o J5, vocês vão perceber que sem pegar esses detalhes aqui de câmera, do leitor digital, entendeu? Do botão aqui ser um pouquinho mais largo, né, em relação ao J5. Se você tirar esses detalhes e colocar um do lado do outro, você vai... É como se você estivesse com o J5 na mão,
certo? Com a capa, tá? Sem a capa, aí não vale. Com a capa. E não for da cor dourada, for, por exemplo, o preto, aí basicamente vira um J5. Então eu vejo isso como muito positivo. Por exemplo, você tem um celular desse, que você sabe que é um celular caro, tá com medo de andar na rua, mas pelo menos você pode andar tranquilo, que ninguém vai confundir. Pô, o cara tem um S7. Não, parece um J5, entendeu? Ou qualquer um outro celular que não seja tão caro assim da Samsung. Então, eu vejo isso como um ponto positivo. O tamanho dele e por ele se parecer muito com os outros celulares aí. Pô, mas eu comprei um celular para me destacar dos outros. Então, eu acho que você comprou o celular errado. Então, é mais fácil você comprar o celular que vem com a maçãzinha aqui atrás. Tá? Então, esse é o que dá mais status aí, certo? Não desmerecendo jamais, nunca, a Samsung, a Apple, a Sony, a Motorola, a Lenovo, quer dizer, né? A Asus, a Xiaomi, Sony, se não me engano, se eu não falei ainda, entendeu? LG, não desmerecendo nenhuma marca, mas todo mundo quer poder andar com o seu aparelho tranquilamente na rua e não ser, obviamente, ser subtraído, né? Tá ok? Outra coisa que é sensacional nesse aparelho, eu testei e vi o quanto é bom. Eu já achava muito bom a câmera do S6, mas a câmera desse aqui assim melhorou e muito, entendeu? Se eu for comparar com de um outro aparelho, eu vou comparar do S6. Eu não vou comparar com nenhum outro aparelho, para justamente também não causar desavença, não causar assim, não causar intrigas, entendeu? Em relação a outras marcas. Se for comparar, é esse com o do S6. Teve uma evolução gigantesca, digamos assim. Já houve uma evolução do S5 para o S6 e do S6 para o S7 houve assim um passo gigante que a Samsung deu e parabéns, a câmera tá muito boa. Outra coisa que merece também um destaque, apesar dele ser escorregadio, é o design dele. Ele segue o próprio design do S6, e como todo mundo já sabe, um design parecido também com os iPhones 6 e 6S, entendeu? Então não tem como negar isso, certo, pessoal? Não, mas é o meu ponto de vista, certo? Se como eu sempre falo, se minha opinião vale de alguma coisa. Mas o importante, pessoal, é um aparelho bacana, um design legal, é isso que importa. E por final, pessoal, um outro ponto positivo que a Samsung ainda mantém são os aplicativos básicos que ela traz nesse aparelho. Se bem que eu não gosto de alguns que vem aqui e tem gente que não gostou do jeito que eu falei, né? Os aplicativos básicos que eu falo que vem nesse aparelho, que eu gosto, é a galeria de fotos, é o player de música, que apesar de eu ter que baixar do Galaxy Apps, é o player de música. E que mais que nós temos aqui? O bloco de notas, entendeu? São esses aplicativos que eu vejo que vale a pena. Temos aqui o da Samsung. Eu gosto do navegador da Samsung. Os meus arquivos aqui são aplicativos básicos aí que eu vejo que tem que vir em todos os aparelhos, sem exceção, independente se tem Android puro, se não tem, se vem com a interface otimizada, se usa o Google Now Launcher, tem que vir. Meus arquivos tem que vir com um navegador que a maioria vem com Chrome, mas deveria ter um navegador próprio, entendeu? Galeria de fotos, isso é imprescindível, e bloco de notas. E isso aqui a Samsung cumpre muito bem o papel. O que eu não gosto é disso aqui, do Microsoft Apps. Tem gente que fala que isso aqui é para facilitar a vida das pessoas. Tudo bem, para muita gente vai facilitar a vida. Concordo que vai facilitar a vida, mas para mim não tem proveito nenhum. Para mim, na minha opinião, como eu falo, se valeu de alguma coisa, tudo bem. Para a maioria, se para 99,9% for de proveito isso, parabéns, mas para mim não tem proveito, tá? Não é uma crítica para quem gosta dos aplicativos, não é uma crítica para quem acha que é necessário os aplicativos. Eu acho que são necessários os aplicativos básicos, tem gente que acha que não é necessário. Entendeu? Então tudo uma questão de opinião. Eu não sou o dono da verdade e nem quero ser o dono da verdade, mas é a minha opinião. A minha opinião é essa.
Cada um tem a sua opinião e também eu respeito a opinião. Quando as pessoas falaram que não, você está falando mal dos aplicativos da Microsoft, mas tem que ter. Tudo bem, tem que ter, mas eu não gostaria que tivesse, certo? Então esses foram os prós e os contras desse aparelho. É um aparelho sensacional, tem nem que falar, se não fosse o preço, já estaria recomendado desde o começo do vídeo, mas o preço dele derruba qualquer ânimo de compra. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para estar recebendo as notificações do YouTube, não só desse aparelho, como de outros aparelhos que eu faço no canal, vlogs e tudo mais. O seu joinha aqui é muito importante para saber se eu estou fazendo bem o meu trabalho. Se você quiser, deixa uma mensagem na descrição do vídeo, que assim que possível eu respondo aí aos comentários, tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal.